Falcão no meio, olho no lance, no pau! De novo faz! Salve, meus amigos internautas, estamos de volta aqui com mais uma edição do nosso Nopaldcast, o nosso podcast recheado de idiotas metidos a comentaristas esportivos. Mas é com muito amor que seguimos na jornada. E no tema de hoje, de um assunto até interessante do ponto de vista de uma galera que acompanha futebol há muitos anos e tem um senso crítico um pouco mais apurado, que é a influência da mídia esportiva no futebol brasileiro. Como isso pode gerar um hype em cima de um jogador, se a gente tá meio que valorizando demais, se a gente tá desvalorizando, como que isso pode movimentar tanto o mercado de jogadores quanto o mercado de técnicos, né? Então, assim, num contexto geral, no quanto que a mídia esportiva vai influenciar. E vamos apresentar aqui a nossa equipe titular aqui. Rafael Bento, como você está, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, Pantinho. Eu tô muito bem, espero que você também esteja muito bem. E bora falar um pouquinho dessa mídia esportiva brasileira que é nojenta. André Dias Costa, não sei se está de pijama ou de camisa do Uruguai, mas ele é dos nossos. Como é que você tá, meu velho? E aí, gente, camisa do Uruguai aqui, ó. Parece pijama mesmo. Mais um, né? Mais um podcast aí. Vamos debater esse tema aí da mídia sobre o se influencia ou não, porque pra mim, olha, é bem... Já falaremos. Agora vamos para o oráculo cultural da cidade de Osasco. Um cara que é a enciclopédia cultural, artisticamente falando. Diego Zanelato, como você tá, meu velho? Boa noite, meus queridos. Estamos aí mais um podcast no assunto mais do que polêmico. Vamos tricotar bastante aí. Acabamos de ouvir a voz do baixista mais popular e mais midiático da cidade de Osasco aqui. É o Paulo Ricardo, velho. Felipe Valim, como é que tá? Limpou o cano da metranca aí? Como é que tá? Tá pronto pro podcast? Fala, galera. Tô pronto, né? Pronto pra falar coisas boas? Não sei, né? Mas tô pronto, vamos nessa aí. Eu duvido. E eu encerro com a presença divina, encerro a nossa apresentação, no caso, né? A nossa presença divina do nosso produtor, que está cada dia mais fazendo um trabalho melhor aqui. Nós estamos muito contentes com o nosso produtor. Ele é fera. Sabe de nada, inocente! Felipe Cabeça, como você tá, meu querido? Olá, galera das internet, aqui quem vos fala é o Cabeça, e eu gostaria de dizer que o papel principal da mídia é o A4. Puta que pariu. Ou seja, começamos com uma piada bosta logo de cara para o programa ficar legal. Vocês vão ver, deu para sentir, né, o que vai vir daqui para frente. Mas vamos lá, então. Neste primeiro bloco, pauta muito bem organizada e feita pelo nosso querido Felipe Valim, a gente vai falar aqui da responsabilidade da mídia esportiva em trazer assuntos que façam o torcedor criar um questionamento mais amplo do futebol. Isso além de debates esportivos, de jogos, etc. Nessa questão, a demanda, vocês acham que deve vir da mídia ou do torcedor? Eu vou abrir esse primeiro bloco aqui com o Diego Zanelato, meu velho. E aí, cara, qual que é o teu ponto de vista sobre essa frase aí? Bom, Panteiros, seguinte, eu acho que a demanda deveria vir da mídia, podia ser da mídia mesmo, mas eu acho que ela poderia ser mais crítica, fizesse a gente pensar um pouco mais nessa questão. O problema é que a gente tem a questão nossa de torcedor ou quem tá consumindo a mídia, a galera não tem um pensamento crítico na hora de receber e contestar e devolver. Geralmente ele recebe, beleza, tá ok, eu concordo ou não concordo. Mas essa galera que você fala é o espectador ou é o atleta de futebol criticado? Não. Aí eu tô falando do espectador, nesse caso. A gente tem um outro ponto que a mídia, ela pode criar, a mídia tem o poder de criar um ídolo e pode ter o poder de destruir o ídolo. Mas aí é um outro ponto. E aí a gente vai chegar num tópico desse aí mais pra frente. Quando a gente fala de construir um assunto que faça o torcedor criar um questionamento mais amplo do futebol, eu acho que tinha que ser uma coisa de duas vias. Uma que a mídia pudesse criar ou construir o assunto, mas que o torcedor ou a pessoa que está recebendo isso pudesse ter um pensamento crítico. Ela tem que absorver e contestar aquilo que está sendo jogado para ela, para a pessoa. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que falta um pouco mais a gente ter um pensamento crítico, né, de falar se aquilo tem sentido ou não. Perfeito. Faz sentido. Eu vou passar agora a bola pro nosso produtor que sugeriu essa pauta pra gente. Cabeça, e aí, meu velho? Qual que é o teu ponto
pontos de vista. Então, cara, a minha visão é o seguinte: a mídia esportiva, ela segue a linearidade da mídia normal. Em que sentido? Por exemplo, sempre são colocados em sites, programas de debate esportivo, pautas muito diretas e agressivas pra chamar a atenção. Ah, fulano cai hoje. Ah, ciclano é gênio da bola, sendo que cria muita expectativa, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, tanto de atleta e treinadores, entendeu? Outro ponto que eu queria falar, a gente vê muito esse sensacionalismo presente nas mídias esportivas, que é disseminado, assim, que vem das mídias tradicionais. Então isso gera muito material. E por que que essa mídia sempre tá em alta? Porque tem audiência. Eu acho que se não tivesse audiência, o formato dos programas esportivos mudariam com o tempo. Igual, por exemplo, você pode ver que você fazendo uma retrospectiva de 5 a 10 anos, você vê que os programas esportivos estão mais leves, brincando mais, fazendo uma zoeira. Isso eu acho positivo. Só que vem um lado negativo, né? Uma crítica muito agressiva. Não é nem a crítica que me incomoda, é essa montanha russa do cara ser gênio uma semana e ser, sabe, totalmente descartável na outra, entendeu? Isso eu acho muito prejudicial pra quem acompanha futebol e pros atletas e pro jogo também. Bento? Cara, a demanda, na verdade, na minha opinião, já vem do próprio torcedor, porque como o próprio Cabeça falou, a mídia tá colocando lá o que o povo quer ver, né, cara? Os caras estão lá falando do que a galera quer ver. Então, assim, tem gente mais preocupada se o Casares vai pra boate aqui em São Paulo do que se ele vai jogar a bola bem, do que analisar o histórico dele no Atlético Mineiro, como que o cara jogou. Então, quem já passa essa demanda já é o torcedor. Porém, quem tem o poder de mudar o que é passado hoje já não é o torcedor. A própria mídia, se fizesse uma autocrítica, pensaria, pô, a gente pode elevar o nível da parada, a gente pode fazer um debate mais técnico, um debate mais tático. Porque você pega uns caras aí como o Rafael Rezende e o Rafael Oliveira, os caras são bons pra caramba. Eles dominam o papo, eles dominam o assunto quando é tático ou até técnico. Então poderia ser algo assim, o Pedrinho tá vindo nessa pegada, o Grafite tem feito uns comentários bem legais, você vê que os caras, o Ricardinho é outro, então dá pra fazer um papo tático, um papo técnico e preencher programa, mas não, os caras preferem que o Neto faz, que é o que a gente já falou, pô, o Neto ele faz aquilo porque é como ele cresceu fazendo o programa, então o dele é até aceitável, o que não dá, cara, é se pegar canais como o Fox Sports, a ESPN agora que o Mauro César vestiu a camiseta do torcedor do Flamengo e tá aí indo pra cima, brigando com gente no Twitter, não precisa ser assim. Então é por isso que eu falo, na minha opinião, a demanda, quem dá já é o torcedor, porque a mídia só coloca aquilo que o público quer ver, mas a própria mídia tem o poder de mudar esse papo, mudar a temática desses assuntos, mas aí tem que ver se eles estão dispostos a perder um pouquinho de audiência no começo e depois manter, e aí vai do interesse. Como sempre, é o interesse de quem tá em cima que comanda a parada. Pegando esse gancho aí, se vale o esforço da mídia de ter interesse em mudar o cenário, ô André, a mídia tem interesse em mudar esse cenário ou não? Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque o que acaba fomentando muitas vezes a mídia aí é a questão do lado da fofoca, do lado do que o cara não tá vendo ali. Que nem, por exemplo, o cara tá vendo ali o futebol, debater uma tática, é legal porque você tá exposto ali, vai debater ideias interessantes, mas o cara, mas eu quero saber ali, isso já é cultural, na minha opinião. Eu quero saber o que o cara faz na noite, o que ele acaba fazendo no tempo livre dele, entendeu? O que ele acaba... Então eu acho que, assim, a mídia tem muita responsabilidade nesse sentido. Se o cara acaba sendo um santinho ali, no sentido de que, pô, o cara trabalha, faz o treino dele, vai pra casa dele, aí depois joga, ou se o cara vai pra uma balada, vai pra isso, pra aquilo, ele acaba trazendo, da mesma forma que acaba colocando o cara como um patamar dele ali, pô, o cara é o craque, então na semana seguinte, se ele fizer alguma coisa errada na rua e for jogar e o time for mal, o cara já vai ser execrado também, entendeu? Então eu acho que cai muito nesse sentido da mídia brasileira, assim, no caso, a parte dos repórteres em si, eles se espelharem muito na questão de, cara, vamos fomentar isso daqui com um fato que o torcedor meio que não tá sabendo, porque o futebol, a galera tá vendo ali o que tá acontecendo, né? Mas debater aquilo acaba sendo chato. Essa é mais ou menos a minha opinião. O Valim, ao mesmo tempo que você vai dar sua opinião aí, você não acha que também o cenário não é só da mídia brasileira, assim, mas você pega a mídia esportiva francesa, espanhola, que cada semana idolatra o cara, daqui a pouco bate no cara, dá 9 pro cara no jogo, depois dá 3. Eu queria que você falasse também desse comparativo com o cenário europeu. Assim, tem jornais e outros veículos sensacionalistas, tem no país todo, né? Quer dizer, tem em vários países, né? Não só no Brasil, né? Tanto que mesmo quando a mídia esportiva aqui lança alguma reportagem ou alguma especulação que vem, eles sempre falam, né? Eles sempre citam
alguns tabloides, né, que falam assim, ó, que isso aqui não tem tanta credibilidade, que vivem desse sensacionalismo, né? Eu acho que hoje em dia existe uma quantidade de informação bem abrangente falando do futebol, porém, o que domina mesmo, né, são os jogos, depois disso o debate esportivo, debate sobre arbitragem, como quem vai ser escalado, quem não vai, se o jogador tá treinando bem ou não. E eu acho que a mudança, assim, de como o futebol deve ser encarado, que é quase impossível a partir da mídia, porque a gente tá no momento que ela simplesmente entrega o que o espectador quer ver. Diferente, sei lá, eu vou me estender um pouco aqui, mas enfim, depois cabeça corta. Não. Vamos pegar lá pros anos 80, quando a transmissão dos jogos era precária e a Globo precisava aumentar, a Globo precisava ter uma abrangência nacional para o futebol. Mais audiência, né? Você quer dizer? Por exemplo, algumas regiões não tinham a mesma estrutura que a região sudeste, por exemplo. Então, o que acontece? Se transmitia o futebol carioca para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. E o que acontece? Para a Globo foi muito valioso isso, porque fez os clubes do Rio de Janeiro e alguns até de São Paulo, do Sudeste geral, serem populares lá, porque lá não tinha a estrutura necessária para eles transmitirem os jogos. E eu não acho que isso não foi nenhum plano maquiavélico, foi uma coisa pragmática para você vender o seu produto. Mas a partir do momento que o futebol ele se popularizou, principalmente na TV, a partir daí eu acho que a mídia esportiva ela só replica o que o público quer ver. Então eu acho que para mudar isso, eu acredito que tem que partir do torcedor, ter uma mudança da cultura do torcedor, de entender como ele tem que encarar o futebol e os clubes. Fala, André. Indo nessa linha aí, eu tava, dos anos 80, que o Valim acabou citando aí, eu tava vendo uma reportagem há um tempo atrás, e antigamente os repórteres, assim, o repórter esportivo tinha acesso aos vestiários, ele ia lá, conversava com o jogador ali no calor da partida, ou antes do treino, acabava ali tendo umas entrevistas, uns insights legais ali em relação ao jogador da partida. A partir do momento que entrou a parte do assessor de imprensa, que restringiu totalmente ali a questão do repórter ali, do ir e vir, de saber da notícia ali na hora, os caras tiveram que se reinventar. Falou, como que a gente vai se reinventar agora a notícia, entendeu? Então, muito do que acabou acontecendo também na mídia, ele acaba do papel dela, foi por conta disso daí. O acesso antes aos jogadores era muito mais fácil, tinha informação ali em primeira mão. O cara ia pro vestiário, né? Entrevistar o jogador, e dentro do vestiário, o cara tava sem camisa lá, acabou do jogo, sabe? Agora isso não tem mais isso. Assessor de imprensa, se o cara não quer falar, não fala, designa. Não, mas eu quero falar com o ciclano. Não, mas quem vai falar vai ser o fulano. Se blinda os setores de todos os ângulos, né? Exato, cara, exato. Todas as saídas. Eu queria dar um pitaco também que, entrando na onda do que o Bento falou, colocou muito bem, a análise mais a fundo, coisa tática, com o conceito mais despojado, né? Mais meio freak show com chamariz de audiência. Eu vejo que tem público para os dois conceitos. Eu acho que o cara tem a opção de escolher, né? Porque acho que, eu não sei se eu tô indo muito além, mas há 30 anos atrás a gente não imaginava. Todo mundo assistia uma ESPN, todo mundo assistia uma Fox e uma Sport TV, né? Então, o Zanelato contemporâneo, ele pode até concordar comigo nisso daí. O que você acha, Di? Um dado importante aí, 80% da população consome futebol do Brasil, né? E a gente tem 13 milhões de pessoas praticantes de futebol dentro do Brasil, né? Quantos? 13 milhões. 13 milhões! Isso o cara que joga na rua, o cara que brinca em quadra, tudo, né? Isso Tudo, é um dado tudo. por cima. Exato, Então, mas aí que exato. tá. O lance é o seguinte: é necessário você ter essa visão de entender qual é o conceito do programa pra você filtrar o que vem. Exatamente. Entendeu? Então eu acredito que. Você quer assistir o programa do Neto, meio-dia e meio, e ficar 2 horas vendo a palhaçada? Então, por exemplo, eu vejo muito youtuber bater no Edilson. Entendeu? Eu também acho que os comentários dele não tem pé nem cabeça nenhum. Mas eu tenho certeza absoluta que aquilo é proposital. Eu tenho certeza que é um freak show proposital. Você vê que até o Neto fica sem jeito com os comentários do Edilson. Se o Neto ficou sem jeito é porque o cara tá indo longe, entendeu? Inclusive o Neto fica falando assim: ô Edilson, você discorda, né? Você discorda só pra ele falar, discordo, craque. Discordo, craque. Tipo, é lógico que é pra. Então, discorda de tudo. Vocês não acreditam? Vocês acham que o cara que tá falando que jogou mais bola que o Messi Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo é só força. Entra, chuta de direita, de esquerda. Eu sou mais habilidoso do que ele.
Tá falando alguma coisa com sentido, gente? Não tá. Não tá, com todo respeito. Eu O Neto achava... falou... Ele Não dá, né? O Edilson é incrível. Era incrível como jogador. Como Melhor do que jogador, né? muitos hoje, sem ser saudosista, mas ele é melhor do que... Hoje ele seria top no Campeonato Brasileiro, até em Libertadores, tudo. Jogaria na Europa também, mas ele tá fazendo um personagem, né? Mas É uma também, época que o real tava 1-1 com o dólar, não tava? Na época deles? em 93, o plano real, 94 até 95, 96, até 95, 96 era 1 para 1, em média. Quando lançou era 88 centavos, 87 centavos, né? Então, era uma outra época, né? Então, é por isso que eles não foram pra fora, por isso que eles ficaram tão famosos aqui dentro. Sim. Não se vendia tanto, né? Como hoje. Como hoje, não. Uns de 20 anos pra cá, né? A gente tá falando de 25, 26 anos. Eu acho que a década de 90 foi um grande fator transicional para os conceitos de transações do Brasil pra Europa. Conceitos de valores. O que você acha, Cabeça, pensando nesse aspecto? Eu queria citar duas coisas. A primeira coisa é que eu não tô nesses 13 milhões aí que o Zanelato falou. Tô sem jogar bola faz uns 5, 6 anos. Eu também. Mas São três. O meu você pode botar 5 quilos por ano, né? eu queria Deixa eu levar ver. uma polêmica aqui, eu queria dar uma treta. Eu discordo em partes com o que o Valim falou da questão da mídia não ter tanto poder assim. Porque eu acho que a mídia tem muito poder sobre a perspectiva do público. Porque é o seguinte, cara. Você pega, por exemplo, eu não tenho certeza, eu vou dar no chutômetro aqui, mas eu não sei nenhum campeonato que tem jogos tão tarde igual o Campeonato Brasileiro. 9h30, 15 para as 10 da noite. Não sei se tem algum campeonato que transmite jogos tão tarde da noite. O que acontece? É o poder da Rede Globo, eu vou dar continuidade ao raciocínio, mas é o poder da Rede Globo de poder colocar os jogos nos horários mais tarde. Ou seja, a máquina de mídia consegue colocar os jogos mais tarde por causa das novelas que ela transmite. Então o que acontece? Você vê a mídia com grande poder em eleições, você vê a mídia em grande poder em dissuadir até novos ideais hoje, como a inclusão social, e não tem o poder de criar uma nova ideologia pro torcedor. Eu fico meio conflitante nessa questão, entendeu? Vai, Valim. Assim, os horários dos jogos, né, eles funcionam porque a Globo paga os direitos dos clubes. Eu acho que isso é um ponto. E também vai muito da falta de concorrência que existe, né? Mas se vocês quiserem brigar, briga, porque não teve. Estamos no 7º episódio, ninguém brigou até agora. Tá, merda. Vocês podem Eu quebrar quero o ver pau. treta online. Não, mas é que assim, as reportagens investigativas e questionadores no futebol, elas existem. Canais que tratam disso existem. Agora, por exemplo, o maior canal de esporte no YouTube faz reportagem investigativa ou faz brincadeira sobre futebol. Não tô entrando no mérito da qualidade. Sim. Brincadeira com futebol. Inclusive o Danilo Souto é gente boa pra caramba. Mandar um abraço pra ele aí, meu. Então, o tiozão lá do Desimpedidos. Cara, gente boa. Falei com ele esses dias aí. Gente fina. Então, cara, e eles produzem conteúdos muito bons, que dão retorno pra ele. E eles fazem o conteúdo, quando eles montaram a concepção do canal, houve uma pesquisa de público pra saber o que as pessoas queriam assistir. Mas é faixa etária, né, Valim? Você pega ali molecada Também. de 12 a 20 anos ali, basicamente. E assim, cara, por exemplo, quando começou a reportagem da ESPN sobre os problemas financeiros do Cruzeiro. O Cruzeiro, acho que tinha sido campeão da Copa do Brasil e no ano seguinte ele foi bicampeão, mas acho que já no primeiro campeonato, na primeira Copa do Brasil que o Cruzeiro ganhou, em 2017, será? Ou 18, não lembro. André, o Wikipedia me ajude. Cruzeiro, Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou lá em... Que ele foi bicampeão da Copa do Brasil 17, recentemente. 17 e 18. Então, 18. quando começou o 17, começaram a fazer a reportagem sobre os problemas financeiros do Cruzeiro. Aí o que você via resposta do público? Inveja do Cruzeiro. Isso tá errado. Não, vocês estão só batendo no Cruzeiro, olha só. Então, depois a gente pode debater no terceiro bloco sobre a mentalidade do torcedor no esporte e a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Mas eu acredito que, assim, eu acho que a mídia, ela traz essas reportagens mais questionadoras, porém,
elas não têm um grande feedback do público. Então elas existem, mas elas ficam ali restritas para poucas pessoas verem, e quando elas tratam coisas diferentes, é óbvio que não vai ter o mesmo retorno de um erro de arbitragem no jogo. Você pode ficar 3 blocos falando de erro de arbitragem no jogo, mas você não pode falar sobre problema de abuso de criança no vestiário. Se você entrar com um assunto desse e ele for recorrente, você vai ter um programa que vai ter 0 audiência e ninguém vai querer patrocinar, entendeu? Nossa, vai um Então, assunto pra dar um pano pra manga. Exatamente. Assim, né? Importantíssimo, né? Mas aí já cai pra um âmbito mais investigativo. Policial, né? Esses repórter de quinta-feira que passam na Globo aí. Gente, então estamos embalando o nosso primeiro bloco aqui do podcast e vamos abrir o segundo bloco aqui, que é o seguinte. A mídia esportiva é capaz de derrubar e rotular jogadores e técnicos? Até que ponto uma reportagem chamada sensacionalista ou comentário pode influenciar no julgamento dos torcedores? Eu queria abrir com o Felipe Cabeça. Ah, cara, Puta, eu não vou lembrar o nome do canal. Tem um canal gringo que ele aborda várias questões do futebol, questões técnicas, questões táticas. É um canal da Inglaterra. Puta, depois eu puxo aqui. Mas eles têm uma tese, os europeus, que falam que o Campeonato Brasileiro, as demissões de técnicos funcionam por 3 derrotas. Eles acham isso um absurdo. E eu acredito que a mídia esportiva fomenta isso daí também. Porque quando um técnico sem respaldo, a maioria deles, tem 3 derrotas consecutivas, já é se colocado uma pressão que a mídia, eu acredito que potencializa isso para a demissão do técnico. Então, ela é extremamente relevante nesse céu e inferno do futebol nacional. Bom, legal teu raciocínio, Cabeça. Eu vou passar pro Zanelato agora. E aí, meu velho? A mídia derruba ou não derruba técnico? A mídia derruba e rotula. Eu vou colocar aqui uma notícia de capa do 0 Hora, tá? Quando o Ronaldinho foi pro Atlético Mineiro. Assim, Ronaldinho vai jogar na cidade com mais bares do Brasil. Puta, eu lembro disso. Sensacional, cara. Então, Os caras vão num bagulho tão a fundo que é ridículo, né? Assim, é igual eu falei no começo. Os caras têm o poder de construir o cara, mas tem o poder de destruir ao mesmo tempo. E o exemplo que eu dou, e eu acho que é muito forte e recente, foi na Copa de 2006, quando o Brasil foi eliminado pela França. E o Galvão, vou jogar o nome, né? O Galvão Bueno rotulou ali que o erro teria sido do Roberto Carlos, que estava lá arrumando, ajeitando a meia, clássico, né? Sendo que, na verdade, o Roberto Carlos, ele não era o cara para estar ali na marcação, né? Ele é o cara da segunda bola ali na hora do rebote. Então, assim, a gente tem muito cara... Talvez isso esteja mudando um pouco hoje, tá? Mas antes você tinha muito cara que não tinha jogado bola ou não tinha um aspecto mais relevante do futebol fazendo comentário. E aí o cara falava e falava e falava. E me lembra muito uma frase do Luciano do Vale, um dia que ele tá putaço e ele tava falando um dia lá, né? Ele tá batendo. Gente, tem cara aqui que não é jornalista e tá lá, Neto. Não, essa fala foi emblemática. Ele foi certeiro. Ele bateu em todo mundo, bateu no Neto, no Milton Neves, bateu em muita gente. Total. Então, assim, a mídia ela tem um poder enorme de você construir, mas também de destruir uma carreira, com certeza. André? E digo mais, hein? Desculpa, conclui aí. Não, e não se retratam depois. Esse que para mim é um outro ponto crucial. Ele reconhece o erro, pode até reconhecer o erro num determinado momento, mas não se retrata posteriormente. Sim, faz sentido. Eu pensei que você ia pegar o pôster do Luxemburgo pra defender, mas não aconteceu. Vamos lá, André. Vai contigo aí. Fechou, cara. A mídia tem um poder de fazer isso daí sim, cara. Reportagem sensacionalista, de derrubar jogador, derrubar torcedor, derrubar técnico. Eu me venho na cabeça agora aqui, na época, quando o Fernandinho foi contratado pelo São Paulo. Lembra o Fernandinho lá, o ponta esquerda, né? Que jogou no Grêmio até recentemente aí. O cara, ele fez 5 gols, se eu não me engano, pelo Grêmio Barueri. Não lembro qual time agora. Enfim, os caras... O Fernandinho que estreou o primeiro jogo dele no São Paulo, que ele fez 4 gols? Foi isso mesmo. Ele mesmo. Então, assim, a hora que ele fez isso daí, pô, eu lembro até hoje, cara. Ele parece aquelas mesas de sinuca lá da Rua Augusta que pensa pra um lado, que a bola só fica de um lado da mesa. Do campo, não sabe jogar do outro. Tem uns botecos lá na Augusta, pra quando eu ia pra Augusta. As mesas viciadas, né? Que era as mesas, a bola ia pra porra de um lado só. Era o Fernandinho jogando. A hora que ele fez esses 4 gols aí, a galera colocando ele de uma maneira, mano, lá em cima, num patamar que você pronto, o cara vai pra seleção brasileira, vai ser vendido, vai tudo mais. E a gente viu por um tempo aí que nada disso aconteceu, né, cara? Ele, nunca jogou
jogador mediano pra baixo, assim, pra mim. É que é difícil o cara chegar e fazer 4 gols em um jogo, né? Fez 4 gols no jogo, mas eu lembro bem, assim, na época o pessoal... Aí ficou aí depois ele fez um gol em 4 anos. Cara, então assim, os caras, eu lembro bem na época que rotularam, principalmente na época dos programas da Band em si, colocaram o cara lá no alto, no pedestal absurdo, entendeu? Sim. Então você chegava e falava assim, não é possível, que só eu tô vendo isso daqui. Então, eu não sei até quando fazem isso daí, acordado com alguém para falar assim, ó, eu preciso, fulano, o jogador tal tem um destaque aí para você, na mídia aí, porque eu preciso dele numa futura convocação da seleção, uma futura venda. Eu acho que isso daí deve ter alguma coisa costurada por trás, não é possível, cara, porque tem muito jogador que a gente acaba vendo assim, que eles enaltecem de uma forma que, para mim, sem brincadeira, sem explicação. Vou dar um complemento aí, Master Andrew. Tem tudo a ver com a questão da construção do ídolo. Por quê? O time precisa ter o herói, né? Precisa ter o cara para ter o herói, pra pessoa ir lá, consumir e assistir o time, por causa desse cara. Então, pode ser até uma época que o São Paulo não tinha e precisava ser criado um. E isso, então, a audiência atrai patrocinador e tudo mais. Então, tudo tá realmente ligado uma coisa não. Mas com o Fernandinho não, pelo amor de Deus. Não, eu pra que sou São Paulino também, a galera que escuta aí já sabe o time de todo mundo, eu falo, ali era foda. Ali era pior do que mijar de pau duro de manhã. Mas ô Bento, e aí, velho? Qual que é a tua opinião? Cara, com esse assunto aí eu gostaria de fazer um monólogo aí, ficar 10 horas só pra esse tema aí, pra esse segundo tema aí do segundo bloco. Mas assim, de tudo que foi abordado, uma coisa que você falou ali atrás, ô Panta, é assim, tem que saber o tema do canal, da mídia, etc. Pô, a gente falou do Desimpedidos, a gente tá acostumado a ver o humor zoeira, não sei o que e tal, e menos tático. Mas o Desimpedidos é isso. Se a gente for com a mentalidade de que eles são isso, tá joia, cara, tá 10. Até uma época que eles ficaram o tempo inteiro só falando do Corinthians. Só zoavam o Corinthians, mas eu sabia que aquilo era humor. E eu falava, não, beleza, é o que tá dando fruto pros caras, mas é humor, segue o jogo. Então, beleza, isso eu concordo pra caramba com você, que tem que saber do que tá sendo tratado, pra que não vire uns freak show da vida, tipo, assim, os caras que querem fingir que estão fazendo análise de futebol e estão ali sendo Mauro César da vida, Benjamin Bach, que é outro cara que eu não curto muito. E só um ponto, só pra complementar um ponto rápido dos Impedidos, não defendendo, mas assim, muita gente fala que é clubista. Não é clubista não, eles batem todo mundo. Acaba jogo, já tem tirinha pronta lá, que isso é uma coisa desde o começo. Umas das tirinhas, sim, né? Dos memes. Acaba jogo, já tem meme pronto. São Paulo perdeu? Toma. Palmeiras perdeu? Toma. Grêmio perdeu? Toma. É o que vai gerar retorno maior, eles vão todo mundo. Eles são super democráticos, cara. Por isso que eles são grandes, entendeu? E o Fred tava sendo zoado esses dias porque foi aniversário do Corinthians. Ele fez um texto lá falando, pô, é o time que eu cresci sendo rival e não sei o quê. E pro Palmeiras ele colocou, sei lá, um trecho de um canto da torcida. Aí os palmeirenses ficaram criticando ele, pô, parabéns pro rival, é melhor, não sei o quê. Cara, os caras tão malucos. Não, os mas caras tão muito doidos. Mentalidade fechada, né, cara? É complicado. Então, assim, o Desimpedidos, cara, pô, os caras são 10, o que não é, que nem eu falei assim, eu não vou falar que, o Mauro César, Benjamin, esses caras são incompetentes. Não, dá pra ver que eles estão ali fazendo o dinheiro deles. Sim. O Benja é malandro. O Benja, ele é o cara que ele tá comandando a parada lá agora. E ele faz de propósito isso. Eu vou Quer falar alguma coisa aí, Cabeça? Eu vou passar pro Cabeça, depois eu preciso passar pro Valinha ainda, dar opinião. Mas vai, Cabeça, vai daí. Não, eu queria falar o seguinte. Só pra não perder o time. A gente fala que o Desimpedidos é um canal de zoeira, mas você vê entrevistas do Bolívia muito mais interessantes falando do futebol do que muito programa esportivo. Você vê entrevistas principalmente do Alex Cabeção, do Carlos Alberto falando da vida de glamour que o moleque de periferia atinge sendo o auge no futebol. Então, assim, é um canal de zoeira, mas às vezes esse canal de, zoeira entre aspas, ele traz um conteúdo muito mais relevante do que os canais que deveriam ser sérios. Entendeu? É isso que eu queria falar. Sim, é uma produtora, eles têm programas todo dia, né, cara? E eu concordo, o Bolívia é um dos melhores entrevistadores hoje, falando de futebol, né? Eu analiso como entrevistador também, né? Porque pra galera que tá ouvindo aí, quem me conhece sabe que eu tenho um programa de entrevistas pra músicos, né? Eu falo baixista, no caso. E eu vejo o Bolívia também evoluiu com o tempo, assim, muito bem. Ô, Valim, complementa aí essa rodada aí, nossa. Bom, eu acho que tem dois lados, né? Claro que às vezes a gente escutou umas opiniões aí de jornalistas, ou mesmo de comentaristas tratando derrota no jogo como vergonha, ou então taxando muito rápido um técnico que a gente sabe que prejudica, né? Como formadores de opinião, gera um problema pro profissional, pro clube,
das pessoas até interpretarem errado alguns termos que eles colocam. Mas também, por outro lado, os dirigentes, diretores, eles têm que ter uma responsabilidade também quando eles recebem essas críticas, até por se proporem a trabalhar dentro do futebol, saber diferenciar as coisas, entendeu? Então, um dirigente de clube, ele não pode se pautar como torcedor. Então, também, quando ele recebe uma crítica, ele tem que saber filtrar isso para não reverberar ainda mais o problema que é gerado a partir dessas opiniões sensacionalistas. E quanto, assim, a chamada de reportagem, assim, isso, infelizmente, não tem como mudar. Por quê? Não, isso é título de matéria. Isso já desde muito tempo. Cultura jornalística. Você pega um jornal na banca de... Jornal isso aí você vai vender o jornal de acordo com a sua capa. Só eu que não sei fazer isso no meu canal, por isso que eu me fodo com visualização. Só eu não sei fazer, mas isso é normal. Você vai vender notícia com aquela chamada, tanto que já tiveram vários problemas. Teve um problema recente com o Danilo contra o Esporte Interativo, que colocaram uma chamada que foi tirada do contexto do que ele falou, mas isso Qual Danilo? O Danilo que jogou no São Paulo e no Corinthians. O Zidanilo? Clássico? Que teve uma polêmica lá que na chamada deixaram parecer que ele disse que o Corinthians é maior que o Grêmio. Mas se você olhar a reportagem, não tem nada a ver isso. Se olhar o que ele falou, tira totalmente do contexto da chamada. Por causa do Luan, né? Exatamente. Mas o que acontece? Essa chamada vai gerar visualização, as pessoas vão querer ver. Eu acho que o que as pessoas também têm que entender que não pode, a gente não pode querer se informar em cima de título de chamada de reportagem. Exatamente. Se você vê alguma coisa, não adianta você olhar aquilo, formar uma opinião e replicar para todo mundo. Entendeu? Você tem que olhar e você tem que ler. Quer dizer, ninguém é obrigado a clicar e ler, mas se você quer dar uma opinião pública sobre isso, você tem que olhar a reportagem, entender o contexto dela e dali pra frente você vai, né? Vai, Bento. Vai lá, Bento. O que eu não tinha comentado ali que eu tinha anotado pra passar é que, assim, sobre o segundo bloco, dos rótulos que a imprensa coloca, você pega o exemplo do Thiago Nunes mesmo, que começaram, ele é ofensivo, e, cara, você pega aí umas 5, 10 entrevistas do Thiago Nunes falando, quem diz que eu sou ofensivo são vocês, não sou eu que tô falando isso. Vocês estão falando que meu futebol é ofensivo, e eu nunca falei isso. Então você vê que a própria mídia foi lá e rotulou o cara, falou que o futebol dele era ofensivo, e nunca houve uma análise tática sobre o time do Thiago Nunes, que era ruim mesmo. Eu tenho páginas que eu sigo no Twitter, que analisam taticamente e falam, o Thiago Nunes não tá funcionando, porque taticamente o Corinthians está perdido. Mas você não via programa nenhum falar sobre isso. E uma coisa é que, assim, o futebol ficou muito tático. E assim como a gente critica os técnicos que não se atualizaram nisso, a imprensa também não se atualizou disso. Então o que os caras sabem fazer é criar fofoca. Eles não sabem falar sobre tática, porque eles não conseguem, não é deles. Eu vou dar minha opinião agora pra... O Cabeça, pode falar antes, pra não perder o time aí. Pra dar uma realçada no que o Bento falou, por que colocaram essa questão do Thiago Nunes ser ofensivo? Porque colocaram essa pressão pra gerar uma repercussão, porque o time do Corinthians é de uma cultura defensiva. Então você cria um conflito de interesses pra gerar uma audiência, entendeu? É só um complemento na ideia do que o Bento tá falando. Uma cultura de uma década, de 11 anos. Vitoriosos. Uma cultura desde a época que chegou o Ronaldo. Sim. Cultura tática, como é o Barcelona lá no pós-Guardiola, né? Vai, Valim, fala aí. É rápido, prometo. Não, imagina, que isso, tamo junto. Falaram que também quando o Carille, um pouco antes de sair do Corinthians, disse que o elenco não era formado para jogar de uma forma diferente, ele foi taxado de arrogante e agora você vê muito jornalista voltando atrás dando razão para ele. Isso é complicado. O Carille, só para contextualizar aí, para quem não sabe da missa aí, escuta a entrevista que ele deu com o Benja, o André Sanches. Teve treta feia, né, Bento? Da saída do Carille do Corinthians. E teve o bagulho foi sério, segundo o Andrés, né? Cara, assim, quem acompanha o André Sanches é incrível como ele tem a capacidade de fazer a gente amar e odiar ele a cada dia, entendeu? Tipo, hoje eu odeio, amanhã eu amo, aí depois de amanhã eu odeio. Mas assim, nessa treta com o Carille, beleza, o Carille voltou meio estranho nessa segunda passagem dele, mas eu não coloco minha mão no fogo pelo André Sanches nunca, porque assim, pra ele soltar algo assim, tirar de dentro do clube e falar, se eu falar o porquê o Carille saiu e não trabalha em mais nenhum clube brasileiro, pra mim ele só quer queimar o Carille mesmo. Pra mim é blefe. Pra mim é blefe. Exato, ele quer tirar o dele da reta e quer fingir que... Por que não fala? Vai lá, fala aí, explica o porquê então. Mas eu não confio no André Sanches não, mas assim, ele queimou muito o Carille. O Carille não se ajudou na volta dele, mas também a imprensa inteira arregaçou o Carille e ninguém fez nada. O Corinthians tem aceitado todas as críticas, Mano Menezes entrando lá falando que sabe como funciona lá o futebol, a mídia pega essa entrevista, repercute e você não vê ninguém no Corinthians bater nisso, cara. É uma
passividade absurda. É complicado. E eu, pra embalar esse segundo bloco aí, eu vejo da seguinte forma. Pra mim, o começo de um calvário do técnico parte da mídia. É pegar qualquer programa do meio-dia ali, da Renata Fã, do Fox... É pegar qualquer comentarista que tá de saco cheio, principalmente pra checada. Vai bater no técnico. Porra, o Diniz tá sambando aí faz 6 meses. Pois E é. não caiu. Só o Neto bate nele. O Diniz tá sambando faz 6 meses. Não, teve mais gente que bateu no Diniz, cara. Você assistiu? Lá no Esporte Interativo. Ah, que é? isso, velho? Os caras batem pra caramba lá no Diniz, bicho. Né? E o Ale defende, cara. Eu gosto do Ale, cara, pelo seguinte. Ele, mas é palhaçada, tudo. Bicho, ele manja, pra mim, ele comentando, ele manja pra caramba, assim. Entende muito de futebol, entende muito. O Ale entende muito de futebol, cara. Então, assim, enquanto o mundo tava batendo no moleque lá, porque o moleque cai, porque se machuca e tal, ele sempre defendeu o lado técnico e atlético do cara. Agora, o lance de derrubar técnicos, cara, é uma cultura que dificilmente vai ser mudada, tendo em vista a necessidade de audiência dos programas. Então, se você não criar uma polêmica pra derrubar alguém que tá dando vacilo, né, ou não está dando vacilo, porque o cara depende do elenco, entendeu? Pra mim, técnico não influencia tanto como acham, assim. Eu acho que o técnico tem influência no time? Tem, mas não é essa influência toda. Metade do negócio foi o técnico, metade... Cara, o esporte coletivo é um casamento de Se o circunstâncias, jogador não cara. compra a ideia do técnico, cara. Então você precisa ter o técnico conhecendo todo mundo e sabendo ser um gestor, como o Tite faz com genialidade. Você falar pra mim que o Tite tem problema de elenco, ele não tem. O Tite é um puta gestor. Você precisa de um fator físico bem equilibrado. Você precisa de elenco pra ter um puta banco de reserva bom pra ganhar um campeonato longo. E você precisa de entrosamento. Tempo de trabalho. Peraí, a tática, exatamente, cabeça. A tática não é nada sem entrosamento. Se você não tem um time que se conhece, não adianta você botar tática. Porque tem 3, 4 que vai bater cabeça e vai fazer merda. Então, o esporte coletivo é uma conjunção de fatores. Técnico, comando, no caso, o fator elenco, o fator físico, porque se o time tá quebrado, ele não... Isso aí, qualquer esporte do mundo. No individual, pior ainda, né? O cara cansou numa luta, ele vai levar um pau. Não interessa, ele pode pegar um cara 10 kg mais leve que ele. Se tá cansado, ele vai apanhar. No futebol também, entendeu? E tudo isso aí tem que estar junto. Tem que caminhar junto. Só que o primeiro que paga a conta é o técnico. O primeiro que paga a conta num programa de TV é sempre o treinador do time. Então, por exemplo, eu gosto do Diniz. Eu não gosto do Diniz com as filosofias dele. Agora parece que ele tá melhor. Ele tá dando uns berros pros caras, ele tá xingando, ele tá fazendo... Eu acho que ele deu uma melhorada. Porque deu um toque no Luciano esses dias. Tá certo, velho. Pênalti lá com o Red Bull lá, falando... Não tem que ficar chorando. Vai jogar bola, cara. O que eu acho é o seguinte, o cara tem que comandar. Ele não pode deixar o jogador famoso comandar, ele perder o comando, cara. Sacou? Então eu vejo dessa forma. Mas essa cultura de derrubar treinador, ela não vai mudar tão cedo. Ela não vai mudar. Entendeu? Aqui no Brasil não vai mudar. Não vai, Diego. Não vai. Pode esquecer. Bom, embalamos aqui o nosso segundo bloco do No Podcast. E o nosso último bloco aqui, ó. Por que o torcedor brasileiro, de forma geral, apenas valoriza a vitória no esporte? Qual a influência que a mídia esportiva tem nessa cultura dos torcedores? Valim, começa aí. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui e, bom, talvez eu fale uma merda gigante, mas pra mim faz sentido. Não, fica tranquilo que a gente faz isso há 7 episódios, todo mundo. E vai fazer por muito tempo. Aí é foda. Eu acredito que a frase que o brasileiro ama o futebol, ela se relaciona muito com a frase do brasileiro ama o carro, entendeu? O brasileiro é apaixonado por carro e o brasileiro é apaixonado por futebol. Eu acho que isso é uma mentira absurda, assim. O brasileiro não é apaixonado por carro, o brasileiro não é apaixonado por futebol. Não é, porque se não fosse, não tinha 200 mil Celta na rua fazendo trânsito. Se gostasse de carro, não comprava essa merda. Não, então, mas vai disso mesmo. Falam que o brasileiro... Brincadeira, né? O Celta é um ótimo veículo, faz poucos litros por quilômetro, utilizado no trânsito, deve ser muito bem aplicado. Puta, foi mal, velho. Desculpa. Coitado do Celta. Saiu até de linha já. Bom, então, mas o que acontece? Na verdade, eu acho que o brasileiro, ele espelha tanto o carro quanto o futebol a um sucesso financeiro ou a uma mudança de patamar, como se ele tivesse ganho alguma coisa e isso fizesse dele mais importante. Por exemplo,
Você acha que ele materializa compreensão. um pouco o futebol, assim? Ah, eu sou brasileiro, eu tenho 5 Copas. É mais essa questão? Exato, Assim? é mais uma, eu acho que é mais uma ilusão de sucesso, tanto que a gente vê, por exemplo, quando um clube tá ganhando, a torcida vai em massa pro estádio. Quando tá no meio da tabela, não vai ninguém. Quando tá ameaçado do rebaixamento, a torcida vai em massa, porque não, eu não posso, pra mim é ruim, eu me sinto ferido se meu time ele for rebaixado, que na verdade não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, ele pode continuar amando o clube dele. Então eu acho que o torcedor brasileiro, ele não se relaciona muito com a história do clube, com a identidade do clube, por exemplo. O Vasco tem uma história, uma identidade maravilhosa. E Mas você fala vê... por 100% ou você fala, no caso, um bom percentual aí, você diz? Eu acho que isso é muito generalizado, assim. Eu não vejo. Geral. Cara, se a gente pegar as médias dos clubes, você vai ver, o clube que tá ganhando, que tá bem, tem uma média alta. O clube que tá no meio da tabela ali tem uma média baixa. Por exemplo, se pegar em outro país, pega o Borussia Dortmund, por exemplo. Não ganha o campeonato alemão sempre. Pelo contrário, né? Normalmente apanha do Bayern de Munique. Tá 8 E a anos torcida, sem ganhar, e a torcida tá lá, cara. A torcida tá lá. 80 mil torcedores de média. É porque esse tipo de cultura é mais entretenimento. É que nem o cara que vai na NFL lá, ou na NBA, assistir um jogo. Tem o nosso entretenimento. Eu queria passar a bola pro Zanelato. O Zanelato é um cara que a gente brinca pra caramba aqui, que a gente chama de clubista. Lógico, é verdade, ele é clubista. Mas, o X da questão, ele é um cara muito consciente, assim. Então, eu queria ouvir o Zanelato sobre isso daí, cara. Gente. Seguinte, a gente tem uma questão cultural, e vou falar uma questão cultural e vou ser bem claro sobre o nome disso. Ainda tem o mal da Lei de Gerson. Alguém sabe o que é a Lei de Gerson? Não, explica pra gente aí, Diegão. A Lei de Gerson, meus amigos, o Gerson, né, o canhotinha do campeão tricampeão. 70. Ele tinha um comercial de um cigarro na época, e ele falava que a gente tem que levar vantagem em tudo. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Certo. Então essa expressão, a expressão nasceu, só curiosamente, nasceu desse comercial, então. Perfeito. Tá. Então a gente ainda tem muito enraizado isso aqui, e a gente pode falar com propriedade, a Lei de Gerson, onde todo mundo quer levar vantagem de alguma forma, né? Se eu consigo levar vantagem aqui, beleza. Então, vambora. E isso é levado para dentro do esporte. Por quê? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, tem uma falta lá, um pênalti marcado, né? Aí hoje entra o VAR, mas não tinha o VAR numa época atrás. Então a galera fala, não foi pênalti, foi marcado pênalti. Dane-se, velho. Não foi pênalti, meu time ganhou e eu não tô nem aí. Agora, se o cara que tá em dúvida, não, não vai. Agora, o VAR serve pra alguns, pro teu time ele serve a favor, mas também serve contra, né? Então, e aí a gente entra no fair play, porque assim, não adianta o meu time ganhar sem ter honra, né, velho? O meu time ganhou porque tinha que ganhar. Não porque o cara o juiz deu um pênalti que não foi, ele foi lá e marcou o gol e ganhou, beleza, né? Então essa parte clubista das pessoas está enraizada muito culturalmente, eu ainda acho. Para alterar e mudar isso, cara, eu acho muito difícil, muito difícil. E as pessoas não veem amplamente, assim, a questão do tipo, o esporte, ele é uma coisa importante para sua saúde, ele forma uma conjuntura de conjunto, socializa com outras pessoas, tem um monte de coisa que o esporte em si, ele tem essa questão, mas para eles tá muito mais a vitória ou não sei o que do que outra coisa. Exatamente. Aproveita o gancho aí, cabeça, e Bom, vai daí. Eu concordo com o Zanelato em tudo. E aí, o que pega na questão do fair play? Fair play, palavra difícil. Ó jardineira Jesus, e as árvores somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui que rola tudo. A questão de, tipo, você tem que... Por exemplo, se o jogador ele se acusa num lance decisivo, a torcida vai pra cima dele. Foi o que aconteceu com o Rodrigo Caio, quando ele se acusou naquele lance. O que é? A cultura tá tão disseminada que até o torcedor tem essa política da malandragem dentro dele muito enraizada. Então é muito forte isso daí. E essa questão do ganhar e perder, eu acho que vem muito do histórico do Brasil, né? Eu não sei, eu posso estar enganado. Mas numa visão mais aberta, por exemplo, a gente tinha uma seleção
seleção de 82 maravilhosa que perdeu e uma de 94 bem mais inferior que a de 82 e ganhou. Então talvez essa cultura veio se disseminando a partir dos resultados, porque o brasileiro, ele quer ver uma vitória de uma Copa, ele não quer ver um time que joga bonito. Pô, e é triste. Mal acostumado, né, cabeça? É mal acostumado, por um lado, porque, pô, você pega uma galera com mais de 40 anos, mais de 45 anos, com mais de 50 no caso. Porra, o cara viu bem mais de 50. Não. Os nossos pais, por exemplo, Sim. 60 anos pra cima, como meu pai. Meu pai vai uma Copa de 50, porra. Entendeu? Meu pai tem 84. Ele viu 5 títulos. Então eu entendo o lado de quem quer título. Por isso que às vezes eu discordo da coisa do romantismo, às vezes eu mesmo bato de frente no nosso grupo, no nosso grupo de futebol lá, às vezes eu bato de frente. Ah, mas jogou bem. Sim, mas não ganhou. Porque o meu time tá 12 anos sem ganhar título, é importante. Mas não tá jogando bem também, né? Não, teve ano que jogou bonito. Teve ano que teve lá o Kardec, o Kaká, o Luiz Fabiano e o Ganso. Jogou pra caramba, ficou em segundo, entendeu? Então eu vejo os dois, eu entendo que a gente não pode polarizar, saca? Eu entendo que a gente não pode polarizar, desculpa te interromper. Não, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que qualquer polarização é burra, saca? Exatamente, acho que tá faltando um equilíbrio, né? Tá faltando um equilíbrio. E hoje o resultado tá pesando demais. Porque é o que faz o time ganhar. O Flamengo que fez em 2019 foi atípico, porque ganhou tudo jogando pacas, ou seja, ali você viu que o Flamengo estava em outro patamar mesmo. A frase outro patamar, ela nunca foi tão bem aplicada como o slogan de um time em um ano que foi o ano passado, porque eles realmente estavam em outro patamar. Só pra fechar o assunto. Esse ano não tá. Não, em outro patamar no Flamengo, eu tava vendo, o Jorge Jesus, ele atingiu um aproveitamento de 81% na campanha dele no Flamengo. Foi maior que o Jürgen Klopp e o Guardiola, velho. Então, mano... Exatamente. É muito atípico. E teve muita gente que bateu nele no começo, né? Quem sabe o Domino pode também fazer isso. Ele tomou uma sacolada no começo lá que ninguém esperava, né? Que depois daquilo lá o Flamengo não perdeu mais. 3-0 então, eu não sei se eu vejo... Quem sabe não pode acontecer com o Domi. Mas eu, sinceramente, não enxergo essa reação. Alguém enxerga essa reação? Valim? Não, eu acho que tem que ponderar uma coisa no caso dele, assim, sem discutir a qualidade de um técnico ou de outro. O Flamengo, quando o Jorge Jesus saiu, o Jorge Jesus, ele era dele toda a comissão técnica, inclusive preparação física, análise de desempenho, toda a comissão técnica era dele. Então, quando ele foi pro Benfica, ele saiu, levou todo mundo embora, e o detalhe, ele não deixava nenhum funcionário do Flamengo que não fosse subordinado a ele ver os treinos do Flamengo. Era só a equipe dele que dava os treinos. Foi embora. O Flamengo ficou 28 dias sem técnico. E aí você escuta alguns comentaristas falando assim, o Domenech não pode ficar inventando. Ele não pode ficar inventando. Poxa, como que o cara ele vai chegar e adivinhar como que era o treinamento de Jorge Jesus? Na parte física, na parte tática... E como que ele vai mudar o conceito dele de jogo sem ele ter a menor ideia de como era o conceito? Mas não dá pra ele pegar os 2, 3 representantes do time, os 3 capitães e trocar uma ideia, ter uma sandália da humildade, chegar pro Caio, chegar pro Diego Alves, chegar pro Diego, por exemplo. Pega o Diego Alves e o Rodrigo Caio. Junta, senta. O que estava acontecendo? Olha, eu quero fazer o máximo para manter tudo que estava acontecendo. Que funcionava. Eu sei que... O que funcionava? Porque eu sei que vocês foram o melhor time da América do Sul disparado no ano passado. Vocês foram o segundo melhor time do mundo. Bom, sim, vocês foram vice-campeão do mundo. Vocês foram falar que vocês foram um dos melhores times do mundo. O que teve de bom aí na receita de vocês? Que eu quero ajudar, eu quero contribuir, não desfazendo essa química que vocês têm. Eu entendo o que o Valim tá falando, eu concordo, porque perdeu o jogador também, você tá pegando um negócio começando, por isso que eu tô falando. Pode ser que dê certo dele também ter uma retomada, porque tem um elenco muito forte também. E se ele conseguir pegar a mão nisso daí, pode ser que role. Mas eu tô achando que tá faltando comunicação, cara. Sim. Eu acho que o treinador tem que chegar e se comunicar, porra. Você tem que chegar e se comunicar. Imagina, eu assumo com todos vocês numa escola de música. Vocês sim que são alunos no Souza Lima, por exemplo. E eu tô saindo da MT, tô indo pro Souza Lima. Eu vou assumir a aula com vocês. Eu não vou chegar sem informação. Não que estou sendo arrogante, mas eu preciso de informação. Eu vou perguntar humildemente pra cada um de vocês o que vocês estão estudando, o que tá rolando legal, o que tá sentindo falta, para tentar fazer um trabalho do mesmo nível ou melhor, entendeu? Eu vejo dessa forma. Então eu acho que tá faltando comunicação com o elenco, porque, cara, perdeu o lateral direito. E o zagueiro, né, o Pablo Mari. E o Pablo Mari, entendeu? Mas
porra, você contratou 2 zagueiros do mesmo nível. Sim. Os 2 zagueiros que vieram lá são bons pra caramba. Por incrível que E o pareça. Isla é bom também. Exatamente. Não é do nível do Rafinha, tá? Sim. Na minha opinião. Pra mim, o Rafinha é mais jogador. Uhum. Pra mim, o Rafinha era pra ser... Inclusive, o Rafinha, pra mim, era pra ter sido titular em 2018. Mas até é outra coisa, tá? Aí eu vou discutir com a nação alvinegra, que é do Fagner. Vai Mas, mesmo. enfim, o Edu, por exemplo, falei que o Rafinha é melhor que o Fagner. Ele quase mandou eu embora da academia. Com razão. Tá vendo? Não, mas assim, só... Não dá pra entrar. Completa aí, Valinho. Desculpa aí a interrupção. Não, claro, eu acho que vale o contraponto, sim. Mas só uma coisa rápida, assim, para complementar o que eu falei, pega a parte física. Por mais que o jogador, ele saiba os treinos que ele fez, ele não vai ter a mesma noção de passar pro treinador como que era feita a preparação física pro time jogar do jeito que jogava com o Jorge Jesus, entendeu? Sim. E pega um preparador físico chegando agora, assim. A parte detalhada mesmo, assim. Eu acho que a parte tática vale a discussão também, mas também aí vai do que Claro, o Flamengo tem jogadores top de linha aqui no Brasil e muito experientes, jogadores rodados, como o Felipe Luiz, o Rafinha que saiu, mas precisa ver como que era a compreensão deles dos treinamentos para poder passar pro Domenech agora, né? Para saber como isso vai funcionar ou não. Certo. André Dias. E aí, meu velho? Cara, voltando aí no assunto da influência que a mídia tem na cultura aí do torcedor sempre valorizar a vitória, né, no esporte, eu acabo meio pegando na situação, por exemplo, uma final de campeonato. Tem lá, né? Vamos colocar aí, sei lá, uma Libertadores. 32 times, todo mundo ali se degladiou dentro dos grupos, foi passando cada fase e chegou lá 2 para disputar a final. Ok. Tem países que vê isso, por exemplo, o time foi campeão e tem o segundo colocado. Eu não vejo aqui no Brasil, por exemplo, o cara fala assim, o que esse segundo colocado acabou fazendo aqui de bom? O que foi feito nisso? Sim. Entendeu? Como que foi o trabalho dele? Não vejo isso. Eu vejo assim a mídia aqui de uma maneira tão bombástica, colocando, exaltando todas as coisas que o campeão fez. E o segundo, o que ele fez? Tá pra onde isso daí? Os caras vão ter uma notinha dali 3 dias depois, por exemplo, a representação do time aqui, porque eles estão de ressaca, sabe aquela coisa toda, tipo, bem pequenininho, vai começar um próximo campeonato, é o que eles vão ter que fazer. Cara, mas aí, debater, eu não vejo assim a galera debatendo tanto o que foi feito, o que o time que chegou em segundo, por exemplo, fez no campeonato. Qual que foram os trunfos dele? E às vezes você pega um campeonato de pontos corridos, um time que escapou do rebaixamento foi herói. O time com uma folha de salarial de 5 milha, escapou do rebaixamento, Aí o primeiro chega em segundo, ninguém fala nada. Aí eu entendo. Aqui no negócio dos pontos corridos, exatamente isso, Panta. Chega, vai primeiro lá, primeiro foi campeão. O segundo ali, ninguém fala nada. Tem um time grande na zona de rebaixamento tentando sair? Vamos fazer campanha pra esse cara sair fora, vamos bombar o jornal pra torcida lotar estádio para empurrar o time. Eu lembro, vem muito na cabeça o Fluminense na época quando o Cuca subiu lá, que tinha 9 jogos que tinha que ganhar os 9. E assim, foi eu não lembro agora quem foi o campeão nesse time, nesse ano, se não me engano, foi o São Paulo. Eu preciso dar uma... E ele escapou? Só para lembrar, ele escapou. O Fluminense escapou. Não, acho que foi em 2009. No tapetão da Portuguesa? 2009 ou não? Foi 2009, foi o título do Flamengo. Isso, o Flamengo. São Paulo tava na briga, o Flamengo na última rodada foi lá com o Adriano. O Flamengo foi campeão em cima do título do Grêmio, o último jogo em cima do Grêmio. Ninguém falou do Internacional, ninguém falou do São Paulo. Quem foi os outros que chegaram? O vice foi o São Palmeiras. Paulo ou foi o Palmeiras? Palmeiras foi vice? Não, o Palmeiras foi em quinto. Né? O Palmeiras não conseguiu, quase não se classificou. Não foi, não. O O Muricy tava no Palmeiras. Ele perdeu o Muricy no meio do caminho. O Palmeiras não se classificou para a Libertadores. Então, assim, o Muricy foi direto do São Paulo pro Palmeiras em 2009? Um tempo ali, uns 45, 50 dias, mais Ele ficou parado e foi pro Palmeiras. Foi. Então, assim, eu não vejo a nossa mídia em si, não vejo ela exaltando o segundo. O que o segundo colocado fez ali para tá naquilo, entendeu? O que ele fez para chegar em segundo? Não, para mim, assim, chega retratado. Você é o primeiro dos últimos. Entendeu? Sim, mas isso é cultural. Aqui no Brasil, muito mais. Eu quero passar pro Bento agora, para fechar essa rodada, que só falta ele. Ô, Bento, você percebe, por exemplo, pegando esse assunto que o André colocou, a Croácia vice-campeã é heróica, né? Isso aí faz um paralelo da diferença de cultura do europeu, não do europeu em geral, né? Porque tem país lá que também é bem duro, assim. Mas a diferença do cara que reconhece o esforço e do só vê o resultado. Que é o caso do brasileiro, que tem muito disso, né?
Faz esse paralelo aí pra gente. Putz, ô Panto, eu vou te falar, cara, teve uma época que eu achava mesmo que era muito diferente aqui o Brasil pro resto e tal, mas assim, eu vejo meio que numa onda mundial de que a gente só valoriza um perdedor, vamos colocar assim entre aspas, quando a gente quer romantizar um sofrimento. Então assim, se o segundo colocado fosse uma Espanha da vida, uma Alemanha, não ia ter essa romantização que teve com a Croácia. Foi heróico porque não tem jogador conhecido e não sei o que e tal. Porque assim, eu não coloco isso só como uma cultura brasileira, pelo seguinte, a gente pode pegar os melhores do mundo. Eu sempre tento traçar o seguinte paralelo. Será que os melhores atacantes selecionados, eles foram atacantes tão bons quanto os zagueiros foram bons zagueiros? É nessa linha que eu sigo assim, pô, por que a gente só escolhe quem faz gol? Foi tipo quando o Clayton, até, pra quem tá ouvindo aí, ele participou recentemente aí de um dos episódios, teve uma discussão nossa que ele falou sobre o Paquetá, sobre uma possível ida dele pro Corinthians, e falou, pô, o cara fez um gol em não sei quantos jogos. Pô, mas eu espero que o meia faça gol? Sabe, assim, por que a gente só se pauta pelo gol, a gente só se pauta pela assistência? Teve um gol agora do Barcelona no amistoso, que o Messi, eu não sei como ele tem um olho na nuca, eu não sei como que ele faz isso, ele deu um passe pro maluco lá e o cara deu o passe pro gol do outro atacante lá, assim. Ele não deu, se for contabilizar, ele não deu assistência. É aquilo no basquete, a gente chamaria de pré-assistência, né, que nem no basquete. Ele fez a jogada, né? Exato, ele construiu a jogada. Então, assim, por que Neymar sempre... faz muito isso no Exato, que até o Bruno Formiga chama de playmaker lá, né, o criador de jogada. Mas, cara, é porque passa tudo no pé dele, cara, ele dá umas clareadas pro lateral passar, que é tipo uma Iniesta perfeita. Iniesta, pode crer. Então, assim, você pega esse jogo agora que o Corinthians ganhou do Bahia, a galera caiu matando em cima do Everaldo. Mas, assim, a função que foi colocada pro Everaldo no jogo foi marcar o Nino Paraíba, porque o Nino Paraíba joga muito, cara. Ele é um bom lateral direito. E o Everaldo não deixou o cara jogar e ainda assim ele fez um gol no O Rodriguinho rebote. jogou esse jogo contra o Corinthians? Jogou, né? Por isso que o Bahia perdeu, ele entregou, né? É lógico, né? Corintiano. O Rodriguinho é o melhor peladeiro em atividade no futebol brasileiro hoje. Ele joga bem, cara. Ele tá jogando bem. E assim, melhor peladeiro em atividade, assim. Joga muito, mas... Mais que o Thiago Neves? Tá jogando mais. Mas o Thiago Neves, os caras não deixam ele jogar, velho. Thiago Neves, os caras não deixam ele jogar, ele bate lá no Atlético Mineiro, volta. Aí ele vai bater no Sport e volta também. Vai pro Grêmio, volta. Posso te falar? Eu acho que ele vai acabar jogando pra caramba lá no Sport. Eu também acho. Tem um amigo meu que é torcedor do Sport. Os caras vão chegar pra ele e falar, ó, joga, meu filho. Não quero saber se você bebe. Não quero saber se você vai pra noite, se você não vai, se você chega doidão, se você chega com seus problemas, se você não bebe, se você treina ou não treina, joga. Potencial técnico ele tem. Eu acho um puta jogador tecnicamente falando, assim. Mas, infelizmente, é aquela coisa. O cara entra numa fase, num rolo compressor negativo que é foda, cara. É complicado. Então, só concluindo mesmo, então, assim, eu não vejo algo como só da mídia brasileira, não. É assim, a gente sempre tem o hábito de escolher só atacantes como os melhores, meias como os melhores, e a gente esquece de ver que um segundo lugar pode ter jogado tão bem quanto. É por isso que eu sou a favor de pontos corridos, porque o pontos corridos é o time mais regular, o que melhor joga um campeonato. No mata-mata você vê às vezes que nem sempre o melhor chega. Numa infelicidade, o melhor time. Olha o Chelsea 2012 mesmo. Não era o melhor time da Champions. Se pontos corridos fosse ruim, o espanhol não era pontos corridos, o italiano não era pontos corridos, o alemão não era pontos corridos, nem o inglês. Eu acho animal. O melhor trabalho. Ai, tira emoção. Tira emoção nada, cara. Tem campeonato aí que fica a decisão pra última rodada. Tem 4, 5 times disputando aí alguma coisa. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que a Copa do Mundo, sim, a Copa do Mundo é legal ter o lance do mata-mata pelo fator saudosista, histórico. E tem o período, né? O período como é feito, né? Exatamente, Zanato. Se a Copa do Mundo fosse pontos corridos, o Brasil tinha umas 5, 6, 7. Sim. Se pegar por elenco, aquele time de 2006, se fosse pontos corridos, 20 jogos, não tinha como. Não tinha como, velho. Ali os 3 primeiros jogos tava ruim, o Parreira ia arrumar não sei o que ali para Adriano, senta. Vai, Robinho. O Cafu tá cansado, vai sim. Pronto. O Brasil ia ganhar tudo. Uhum. Entendeu? Verdade. Lógico, dali pra frente, as seleções brasileiras teve realmente um desnível técnico e teve seleções europeias melhores, tá? Que nem, por exemplo, não é um crime você falar que a Bélgica tava pau a pau até melhor que o Brasil. Uhum. Muito cara, a França, e assistindo o replay desse jogo, cara, que aquele jogo era pra ser empate no mínimo, velho, pra gente. Se fosse o Cássio. Porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma de jogo fazer uma grande vitória sem 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Aquela bola que bateu na cabeça do Gabriel Jesus, então foi... O Cássio pegava, então. Meu Deus. Não, foi Fernandinho.
Não, bateu no Jesus. Ou bateu no Fernandinho. Fernandinho. Mas Fernandinho. ela esralou primeiro no Jesus, ela resvalou no Jesus pra depois bater no Fernandinho, não foi? Sim, foi isso. Ele tá sempre no lugar errado, velho. Foi culpa do palmeirense, eu falo pra vocês. É. Senhores, passamos além da conta aqui do nosso podcast. A gente debateu aqui um tema bem bacana, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Os nossos participantes aqui vão deixar um salve pra vocês. Anelato, manda um salve pra galera. Gente, obrigado aí mais uma vez. Foi muito bom, rendeu bastante coisa aí hoje. Blogueira, fala Lembrando- no Instagram também aí. Fala. Exatamente. Deixa eu dar uma janita aqui. Lembrando que estamos lá no Instagram, @nopodcast. E graças ao nosso Hiper Mega Productor, estamos no Spotify e no Google Cast. É isso mesmo, cabeça? Aí, ó, Acertei? não sabe. Blogueirinha mal treinada. Não sabe. Spotify ele acertou, mas é Google Podcast. Eu ia deixar só Instagram pra ele, mas ele quis se meter no Spotify. Não, deixa ele. Blogueirinha, vai que Eu vai. ia deixar Spotify pra você. Deixa a blogueirinha. Mas é isso, gente. Felipe Valim. O Valim, eu senti um Valim calmo hoje, sabe? Sereno, né? Tava sereno. Sereno, cara. É que eu acho que o tema é a zona de conforto dele, tá ligado? Não é, quando o cara tá sem dívida, ele tá feliz. Valim, manda um salve aí pra galera. Bom, só pra... Valeu pela paciência aí, galera, pra chegar no podcast até aqui. Só pra não passar em branco, né? Por favor, gente, vamos parar com essa merda de ramonismo, dinizismo, que já deu no saco já. Muito obrigado. Valeu. Põe palmas aí. Palma. O cabeça vai colocar, Ramonismo né? hoje tomou um fundo no Curitiba, amigo. Para com essa porra de ismo aí, que na hora que o cara tomar 3 fundos aí no campeonato, a torcida, fora. Para de hipocrisia. Verdade. Geração de merda. Enfim. Andreu, e aí? E aí, mais um aí com vocês. Que quem tá acompanhando a gente, ele tem uns amigos nossos aí estão acompanhando. Gostaram muito da novidade, nós estamos hoje no Spotify, né? Que E é isso, gente. Obrigado aí pelo programa com vocês. Fizemos mais um. Tá vindo mais outro também, né? Então, é isso. Só alegria. O nosso bonde não para. O bonde aqui é sinistro. A geração que gosta do bonde. O bonde do podcast. Que bonde, velho. Tá todo mundo velho. Tá todo mundo tiozinho. Rafael Bento. Honra, satisfação gravar com vocês aqui. Encerrar com uma dica para os ouvintes procurem canais não oficiais do clube de vocês nas redes sociais, onde eles abordam tática, onde eles abordam técnica. Não se pautem só pela grande mídia. Tem muita coisa boa na rede social e gratuito, vamos dizer assim, né? Você não tem que assinar, não tem que pagar nada para assistir. Então, um forte abraço e até a próxima. Até porque o São Paulo TV é só quando ganha jogo que tem vídeo. Quando perde, não tem. O Corinthians, quando perde, o Twitter vai lá e coloca uma foto de criança ou de cachorro com camisa do Corinthians. Boa, galera. E eu deixei para encerrar aqui com o nosso oráculo, que está cada vez melhor. Que merda, hein? Sabia não? Nosso produtor que tá fazendo um trabalho excelente. Assim, puxação de saco ao vivo mesmo. O cara tá merda. muito bom. O cara tá muito bom mesmo. Se não é ele, essa porra não sai. Felipe Cabeça, manda seu recado pra galera aí. Não, eu agradeço e eu gostaria de dizer, puta papo pesado hoje, hein? Cê é louco. Hoje o programa foi guiado na base do ódio. O ódio que tinha, por isso que o Valim tá quietinho, sossegado. É só ódio hoje, só ódio. Por ele todo programa é ódio. Boa. Valindre, pode. Mercado Valindre. Felipe OLX. Umas bocas aí também, né? Tá certo. Meus amigos, então essa foi mais uma edição do nosso No Podcast. Se você curtiu, deixa o seu like aí. Gente, se inscreve no canal, a gente precisa da sua inscrição, a gente tá crescendo, tá devagarzinho, mas chega junto com a gente aí, a cada 15 dias, é um domingo sim, um domingo não, tá pintando um episódio novo pra vocês aí, tá? E outra coisa, ativa as notificações aqui, porque o senhor YouTube dá uma trollada na gente, beleza? Nos vemos na próxima edição e tamo junto, rapaziada, é nóis, valeu! Valeu! Depois que eu falo valeu, não precisa falar valeu, não é torcida. Eu deixo o valeu dele em todos os episódios, já viu? Eu deixo o valeu dele, já virou marca já. Valeu. É aquele pedal de delay da Digitec zoado pra caramba. Nossa, No próximo vai todo mundo falar valeu. Aí eu vou falar valeu.